graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. A palavra de hoje é amando o não amável. Eu creio que eu já tenha usado um título parecido numa outra perícope, num outro texto, há um tempo atrás. Mas, mais uma vez, somos desafiados hoje a amar o não amável. E como introdução, eu queria fazer uma pergunta que a gente fez durante os microgrupos, que é: você crê em Jesus de verdade? O quanto você crê em Jesus? O quanto você confia nas palavras de Jesus? O quanto você dá ouvidos à palavra de Jesus? O quanto você realmente presta atenção, regurgita, medita naquilo e coloca em prática? Porque se você não crê, se você não confia, você não faz isso. Mas o quanto que você realmente confia e você faz isso? Essa é a pergunta de hoje. Se comparar com o que Jesus propôs no texto de hoje, que o nosso diácono Ezequiel leu, dizimar, servir na igreja, ter uma vida correta, né? Aquela vida corretinha perante a lei de Deus, a lei dos homens, é até relativamente fácil. Por quê? Não precisa do coração para fazer isso. Mesmo coração vazio, dá para fazer essas coisas. Em certas ocasiões, abrir mão de conforto, abrir mão de algumas coisas, e até você se sacrificar, pode ser fácil. Perto do que Jesus está falando para os discípulos fazerem no texto de hoje. Então, feita essa pergunta, né, que eu faço para mim também, vamos compartilhar sobre o que eu entendo que seja um dos aspectos mais desafiadores do ensino de Jesus. Quando a gente pensa no amor, o amor na prática, o amor é muito voltado àquele que é belo, né? Aqueles que são belos. A gente pensa em amar, né, o alvo do amor, né, as pessoas que a gente ama, são as pessoas que a gente considera bela. Ou se não tem beleza, se tiver senso de humor também serve, né? Ou, enfim, aqueles que admiramos, que a gente possui uma identificação com a gente, gostos pessoais, hobbies, né, estilo de vida parecido, interesses e assim por diante. É fácil a gente chamar pessoas assim. Senão a gente, naturalmente, a gente ignora, né? Enfim, ou fica indiferente. Mas e aí a pergunta aqui é: e quando é o contrário? Quando é alguém que não é amável? E aí Jesus ele fala assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Lembrando que a gente está na série, né, de Lucas, e há 2 semanas atrás a gente estava compartilhando sobre as bênçãos e os ais que Jesus ele compartilha, né, nesse sermão da planície. E a última bênção era daqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, e o último ai era aqueles que são amados pelo mundo, né, porque vivem conforme o mundo. E aí aqui Jesus ele usa uma conjunção adversativa: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Que palavra desafiadora. Às vezes é até difícil amar as pessoas que são nossos adversários. Qual que é a diferença de adversário e inimigo? O inimigo quer que você morra a qualquer custo, né? Digamos assim. O adversário é aquele com quem você está competindo, ou no trabalho, ou enfim, em qualquer outro ambiente. Eu estou aprendendo a jogar tênis, né? Eu conseguia mandar a bola para o outro lado da rede. Agora eu estou começando a aprender a ler o meu adversário, o outro jogador. Eu estou começando a aprender a ver os pontos fracos do outro jogador, as preferências. E aí eu gosto do tênis porque é um xadrez, né? E aí ele lê os meus pontos fracos, o meu jogo, e aí ele tenta anular o meu jogo. E até tem o tênis é legal porque tem o sportsmanship, né? Que é o espírito esportivo, né? Eu estava jogando numa das aulas,
e aí a bola saiu, assim, saiu tipo uns 15 centímetros dentro da linha, né? Mas o adversário, ele continuou a jogada, e aí o professor, a gente ia falar, não, foi fora, mas aí como o adversário continuou, rolou o ponto, e aí um dos jogadores, ele acabou ganhando ponto, mas mesmo ele ganhando ponto, ele falou assim, não, a bola saiu e saiu muito para fora, então vamos voltar ao ponto. Aí ele sacou de novo. Então isso está presente no esporte, mas, porém, entretanto, há pessoas que querem ganhar a qualquer custo, né? Então pega na linha e fala, não, foi fora, tal, enfim. Tem gente que é meio, assim, desculpa o palavreado, mas vai na sacanagem, né? Que quer ganhar a qualquer custo, assim. Aí dessas pessoas a gente fica com uma raiva, assim, muito grande, assim, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas assim, quando é inimigo, tipo, não é só no jogo, ele quer te matar, assim, ele quer o seu mal a qualquer custo. E Jesus, ele fala para amar os nossos inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Então, o que é amar? De maneira prática. Fazer o bem àqueles que odeiam a gente. Eu sei que essa pessoa me odeia. Eu sei que essa pessoa não quer o bem de mim. Não gosta de me olhar. Pode até ser fingida. Pode até ser cordial. Mas por dentro eu sei que me odeia. Mas eu vou fazer o bem a essa pessoa. Eu vou ativamente escolher fazer o bem a essa pessoa. Isso é amar o nosso inimigo. Abençoem os que os amaldiçoam. Desculpa a minha pronúncia, hoje eu estou meio devagar aqui. Abençoem os que os amaldiçoam. Quando alguém te amaldiçoa, qual que é a vontade de fazer? Que o Senhor devolva em dobro, né? Eu ensinei a minha filha a lidar com as amigas que são assim, que agem com maldade. Falei assim, aí se a pessoa te xingar, sabe o que você fala? Igualmente. Ela, nossa, que genial, pai. Porque não xinga, né? Mas você é elegante assim, mas você fala igualmente. Então, se a pessoa te abençoar, você fala igualmente. Se a pessoa te amaldiçoar, igualmente, né? Mas assim, é melhor do que eu querer devolver 2 vezes. Mas eu confesso, isso não é bíblico, né? E a gente vai recorrer um pouco sobre isso. Por quê? Se a pessoa, eu já falei em ocasiões recentes, passadas, se a pessoa vem com um soco, você quer dar o quê? Um soco, né, com a força Newton vezes 2, né, vezes 3. E aí o negócio vai escalando. E aí quando a gente olha para a lei de Moisés, que fala olho por olho, dente por dente, a gente acha que é muito cruel, né? Pô, olho por olho, a pessoa atingiu meu olho, então eu vou atingir o olho dela. Arrancou um dente, então eu vou arrancar outro dente. A gente acha que é cruel, mas é justo. Por quê? Eu vou ter a recompensa, ou não a recompensa, eu vou ter a justiça de acordo com aquilo que eu fui prejudicado. Né? Aquilo que a pessoa me prejudicou, eu vou ter a compensação, na verdade, não é recompensa, a compensação daquilo que eu fui prejudicado, e só. Não vai ser a mais. Então é justiça, né, de acordo com a lei de Moisés. Só que a lógica de Jesus não é assim, eu vou amaldiçoar na mesma medida, no mesmo tom que a pessoa me amaldiçoou. Não, eu vou abençoar aquele que me amaldiçoou. Se a pessoa te amaldiçoa, te xinga, você fala, bendito seja você, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia sobre a sua vida. É difícil, né? É difícil. Orem por aqueles que os maltratam. Essa oração não é oração precatória. A oração precatória é a oração vingativa. A gente vê às vezes no Salmo. Né? Senhor, acaba com os meus inimigos. Até quando o Senhor vai deixar? Não é esse tipo de oração. É orar em prol dos meus inimigos. Senhor, que essa pessoa possa encontrar arrependimento. Ela possa encontrar a tua graça. Que ela seja alcançada pelo seu amor. Sim, isso é muito radical. É um amor muito radical. Se alguém lhe bater numa face, né? Lembra do soco que eu falei? Ou tapa, sei lá. Ofereça-lhe também a outra. Que coisa, né? Se alguém lhe tirar a capa, não a impeça de tirar-lhe a túnica.
Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que coisa! O chamado de Jesus não é para a gente ser bobão. Tipo, eu vou dar porque eu não tenho como me defender. Não. O chamado de Jesus é: eu consigo me defender. Eu sei me defender. Mas mesmo assim, intencionalmente, eu vou permitir que mesmo que a pessoa me cause prejuízo, me cause danos, eu vou amar essa pessoa, eu vou fazer o bem para essa pessoa. E eu gosto muito dessa expressão: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles, porque eu entendo que isso traz uma dimensão palpável do bem que a gente pode fazer a outras pessoas. Isso nos ajuda a trazer a consciência do outro. Então, o direcionamento é de dentro para fora, em vez de ser de fora para dentro. Em que sentido que eu estou querendo dizer? Quando fala o que querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles, isso nos conduz à generosidade, ao invés de uma conduta egoísta, de fora para dentro, né? Então, puxa, eu tenho essa necessidade, eu gostaria que me tratasse assim. Será que o outro também tem essa necessidade? Será que o outro também gostaria que tratasse assim? Então eu vou tratar com essa mesma maneira, de maneira palpável. E tem um filme, na verdade é de um livro, de uma peça de teatro musical que se tornou filme, e esse filme se chama Os Miseráveis, Les Miserables, eu não sei falar francês, mas é Os Miseráveis. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, vale a pena assistir nas férias, né? Natal não tem o que assistir. É um filme meio longo, mas vale a pena. Eu gosto muito do roteiro e eu fiquei impressionado por 2 motivos. O primeiro foi que eu vi o Wolverine e o Gladiador cantando. E eles cantaram bem. O Gladiador, ele dava umas escorregadas, mas eles mandaram bem. E o Wolverine, o tenor, assim, eu fiquei surpreso, assim. E a história de Jean Valjean, que é numa época bem complicada da França, e ele é preso porque ele rouba um pão, porque estava morrendo de fome. E, se eu não me engano, ele tinha essa, não só para ele, mas ele queria alimentar a família. Enfim, ele é preso e ele é levado para a prisão, e ele faz trabalhos forçados até pagar pelo seu pecado. Então, por causa de um pão, ficou anos trabalhando, né, fazendo trabalho forçado e tudo mais. E finalmente ele é liberto, porque ele pagou toda a dívida que ele tinha com a sociedade. Ele procura emprego e tal, mas como ele era um ex-condenado, ninguém quer dar oportunidade para ele. Até que um clérigo, eu não lembro se era um padre, um bispo, ele acolhe Jean Valjean, e aí o Jean Valjean, ele vê uns castiçais de prata. E ele pensa em subtrair, né? Esses castiçais, ele pensa em roubar mesmo. E ele faz isso, ele rouba. E aí quando ele está andando de maneira suspeita na rua, e aí deve rolar preconceito e tudo mais, mas a polícia para ele. E aí eles encontram esses castiçais, eles identificam que é da igreja. E aí pegam Jean Valjean e vão até o padre para confirmar se era da igreja e se ele tinha roubado aqueles castiçais. E aí a segunda coisa que me surpreendeu nesse filme foi a reação do padre, porque eu vi graça, eu vi misericórdia de Deus na reação dele. Assim, imagina esse cenário: Jean Valjean, ele foi preso, ele ficou anos fazendo trabalho forçado por causa de um pão. Imagina os castiçais que poderia comprar centenas, milhares de pães. Ele deve ter pensado: minha vida acabou, já era. Mas como é que esse padre ele reage? Amigo, por que você só levou os castiçais? Eu te dei as bandejas também. Ele dá bandejas de prata, assim, para o Jean Valjean levar. E o Jean Valjean,
E aí eu acho muito legal essa atuação do Wolverine, né, do Hugh Jackman. Ele fica completamente constrangido com aquilo, porque ele esperava outra coisa. E aí ele pega esses utensílios de prata, ele investe, ele se torna, ele abre uma fábrica, enfim, ele se torna um grande benfeitor, tudo mais. Muda de vida completamente. E é isso que Jesus nos chama a fazer. De abençoar aqueles que quiseram nos prejudicar ou quiseram benefícios à nossa custa, de maneira injusta. E o fato é que muitas vezes é difícil de amar, até mesmo as pessoas que estão próximas de nós. E eu fico pensando, acho que pode ser pela quebra de expectativa, né? A gente fica mais ressentido, né? Quando alguém que está próximo, alguém que a gente deveria confiar, trai a nossa confiança. E aí eu queria trazer um ponto, né? Que o primeiro Adão, ele culpa os outros, sendo que o segundo Adão, ele se responsabiliza pela culpa dos outros. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então o pecado entrou no mundo, a maldição entrou pelo pecado de Adão. Mas a gente tem a redenção por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, né? Paulo ele faz essa analogia, fazendo que através da desobediência de um homem entrou o pecado, o sofrimento no mundo, mas através da obediência de Jesus Cristo, nós temos a redenção. A gente tem a graça e a justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus. E uma coisa que é muito interessante é que quando Deus ele perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Adão responde? A mulher que tu me deste, me deu de comer e eu comi. Ele culpou a mulher e culpou a Deus, inclusive, de tabela. Muitas vezes é assim que a gente reage, né? E se alguém vem falar algumas verdades, a gente muitas vezes fica na defensiva, né? Eu gosto de pensar que eu aceito muito bem as críticas, né? Mas na verdade não. Quando eu sou muito honesto comigo mesmo, muito sincero, eu fico pensando várias desculpas. Não, a circunstância. Se a pessoa não tivesse feito de tal jeito, eu não teria agido de tal maneira. Enfim, eu fico pensando em 1000 coisas, assim. Eu fico com raiva das coisas que não tem nada a ver, assim, até de coisas inanimadas, assim. Mas a lógica de Jesus é de se responsabilizar pela culpa. Então, por exemplo, num relacionamento de casamento, se eu for conduzir o relacionamento na lógica de Jesus, em vez de culpar o outro e tentar me afirmar como uma pessoa justa, eu vou cobrir até o pecado do meu cônjuge. Não é isso que Paulo fala em Efésios 5, né? Para a mulher respeitar o marido como a igreja respeita Cristo, e para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida pela igreja para apresentá-la santa e inculpável, imaculada. Então, acolher a esposa, a mulher, né, de todas as coisas que ela fala, né, justas e injustas, mas acolher. Falar, eu estou aqui por você, eu te amo. E o contrário também. Essa é a lógica de Cristo Jesus. Isso a gente pode aplicar no relacionamento entre os irmãos, na fé, entre outras pessoas também. Essa lógica. Eu não estou falando que a gente vai salvar as pessoas. Quem salva é Jesus. A gente vai conduzir para Jesus. Mas aquilo que está dentro do meu escopo é eu... Assim, uma conversa que eu tenho com os amigos, né, pastores, evangelistas, ministros, na questão do certo e errado, né? Na hora de conduzir a igreja, na conduta dos irmãos, até mesmo na conduta de outros pastores, de líderes.
E aí a gente sempre busca pelo que é certo, certo? A gente busca ser bíblico, né? E aquilo que não é bíblico, a gente se arrepende amargamente e tenta fazer certo. E quando alguém não faz dessa maneira, a gente, sem querer querendo, né? A gente acaba julgando essas pessoas. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que... E quando a gente vai atingindo a maturidade, fica muito claro aquilo que é certo e errado, né? Aquela pergunta que o pessoal faz, né? Clássico, né? Pastor, até onde é pecado? O que é pecado? O que não é pecado, né? Muitas vezes querendo uma validação de alguma pecaminosidade, enfim. Mas aí, o que eu penso de maneira pastoral? A intenção, a vontade é que essa pessoa realmente siga a palavra de Jesus e haja com a ética do reino de Deus, que é muito superior à ética dos homens. É muito mais superior. A gente está vendo isso hoje. Mas a maneira que eu vou conduzir a pessoa, eu posso apontar o dedo, condenar, falar, você está errado. E às vezes precisa desse simancol, né, de falar diretamente, o que você está fazendo está errado. Você tem que se arrepender. Às vezes a gente precisa ir com muito amor, mas às vezes o que a gente precisa fazer é acolher a pessoa. Abraçar e falar, querido, vamos caminhar juntos? Vamos olhar para Jesus? Olha só o que Jesus fez por você. Olha só o que Jesus está fazendo. Olha só como Jesus ele tratou os discípulos. Olha só como ele tratou os pecadores. E qual que foi a consequência? Qual que foi o fruto do relacionamento de Jesus? Transformação de vida. As pessoas abandonam o pecado. As pessoas, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, elas experimentam essa transformação. E ao invés de viver de maneira egoísta, elas começam a abençoar a vida das pessoas. Entendem a diferença? E aí isso é muito mais eficiente e eficaz para que a pessoa venha para o caminho correto, para que a pessoa venha ao arrependimento. Se eu entendo isso, eu acho que é um caminho para a gente começar a amar os nossos inimigos. Jesus continua, que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Quando diz os pecadores, eu entendo que são aqueles que vivem um estilo de vida de pecado. Vivem conforme o seu instinto, conforme a sua pecaminosidade, e não tem nenhum problema com isso. Essas pessoas não têm nenhum problema em viver no pecado. Até essas pessoas amam os outros, que os amam de volta. Aqueles que são amáveis. Né? A amizade continua, né, no relacionamento de negócio, a amizade continua até que venha dinheiro. Se der crise e tal, eu fiquei muito surpreso quando o pouco tempo de experiência corporativa que eu tive, era um melhor amigo, era irmão, assim era parceiraço, assim. Começou a vir crise, começou a ter problema, se responsabiliza aí, a culpa não é minha. Tipo, um jogando a batata quente pro outro. Até os pecadores fazem isso. E que mérito terão se o fizeram bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Versículo 33. Versículo 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, versículo 35, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ouch. Esse é o padrão ético de Jesus. É muito dispar do padrão ético e de justiça do mundo. É completamente diferente. E aí, de novo, o chamado de Jesus não é para a gente ser bobão. Eu não vou agir assim porque eu não tenho como me defender. Não, eu tenho como me defender. Eu tenho as maneiras legais. Eu estou ciente do que está acontecendo. Mas de maneira consciente, eu vou arcar com os prejuízos. Eu vou ser misericordioso. Isso é muito radical. Eu vou confessar, é muito radical isso. Até a questão de emprestar dinheiro, eu costumo falar, não emprestem dinheiro.
na igreja, né? Porque eu vi tanta gente tendo problema com isso na igreja. Assim, tinha um missionário que, antes de se tornar missionário, ele era dentista, né? Quando a pessoa emprestava dinheiro, pedia dinheiro emprestado, perdão, na igreja, ele fazia um contrato de empréstimo, coisão, tudo, para ter o dinheiro de volta. Aí a pessoa se assustava, né? Ué, mas precisa de tudo isso? Ué, mas você não queria me devolver? Aí ele falava, se não for assim, eu prefiro não emprestar. Eu prefiro dar um dinheiro. Nem que seja 1/5, 1/10 do valor que a pessoa diz que precisa, prefiro dar e esperar não receber de volta. Né? Mas, enfim, a gente precisa de muita sabedoria. Né? E o chamado de Jesus não é para que a gente seja estulto, né? Seja estúpido ou tolo. Não, é para a gente amar de maneira intencional os inimigos. E aí o segundo e último ponto, Jesus nos convida a fazer uma decisão consciente de amar os inimigos. Quando a gente fala de amor, a gente pensa muito em questão sentimental, a gente pensa muito, é uma coisa muito subjetiva, né, de gosto, assim. E aí eu também não estou querendo dizer que a gente precisa ser racional, né? De certa maneira precisa, mas eu gosto muito mais da palavra consciente. Eu estou ciente do que está acontecendo e eu decidi amar. Eu vou amar. Né? Então é isso que Jesus está nos chamando a fazer. Amar de maneira consciente. Mas é possível? Eu acho humanamente impossível fazer isso. Talvez o amor de mãe seja o mais próximo e a mãe ela consiga fazer isso. Mas eu entendo que só divinamente é possível fazer isso. Só com intervenção divina. Só se a gente realmente entender a graça de Deus, a gente buscar a capacitação, a graça, a manifestação do amor de Deus, a gente consegue agir dessa maneira. De fazer uma decisão consciente de amar os inimigos. E aqui eu não estou dizendo de agir de maneira não sábia, sem sabedoria. Né? Não sei se eu vou conseguir me expressar bem agora, mas agir com sabedoria. Né? A gente não precisa... Se Deus te direcionar para isso, faça, mas não é que a gente vai até o inimigo e falar, não, eu quero te amar, não sei o que lá. Não precisa, mas quando chega a oportunidade, escolha o bem. Escolha fazer como Jesus falou. Né? De fazer uma decisão consciente de amar ao inimigo. E aí ele continua dizendo, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Eu entendo que aqui Jesus está falando de uma dinâmica de um relacionamento entre duas pessoas, de quaisquer tipo de natureza. Então, eu não preciso ser o juiz, aquele que condena. Esse não é meu papel, esse é o papel de Deus. Isso nos tira uma carga desnecessária. Isso nos permite amar outra pessoa. E aqui diz, perdoem e serão perdoados. Quando a gente perdoa, quando eu perdoo, isso me libera de um peso. Mas não necessariamente isso reestabelece o relacionamento com outra pessoa que me prejudicou ou que me feriu, né, que me ofendeu. Para que haja essa reconciliação, a outra pessoa precisa reconhecer, pedir perdão e tentar compensar por isso. Né? Mas, então, o perdão ele é necessário para que eu fique livre desse peso pela ofensa que a outra pessoa me cometeu. Entendeu o que eu quero dizer? É necessário a gente perdoar. E aí, se vier a oportunidade, a gente pode restabelecer esse relacionamento. Mas isso não quer dizer que eu tenho que conviver com, sei lá, o meu abusador ou o meu inimigo, assim. Não necessariamente. Se for necessário a convivência, então a gente vai agir pelo bem. Amando conscientemente. Né? E amar é ação. Né? Amar é mais do que, muito mais profundo do que só o mero sentimento. Né?
Amar é uma decisão consciente de fazer o bem, porque Jesus nos amou. Né? E aí, mesmo que a pessoa não seja nem um pouco amável, eu vou decidir amar essa pessoa. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, dentro de uma dinâmica de relacionamento, se eu ficar julgando, se eu ficar condenando, se eu retrair, deixar de ser generoso, a devolutiva vai ser na mesma proporção ou até mais forte. Mas se eu decidir não julgar, se eu decidir não condenar, se eu decidir perdoar, se eu decidir ser generoso, de maneira surpreendente, isso pode voltar. Teve inúmeras vezes em que eu me senti não compreendido. Muitas vezes eu pensei que eu não tinha nenhum tipo de suporte, que eu era amado condicionalmente. E a minha vontade era de retrair, ficar no meu cantinho e só mind my business, né? Tipo, me importar com as minhas coisas e whatever, assim, esquecer outra pessoa. E, não, agora eu vou viver para mim. Só que aí o Espírito Santo chega e fala, não, Daniel, não é assim o caminho. Não é assim, Daniel. E aí, trabalhando no meu coração, assim, não, eu vou amar mais uma vez, eu vou perdoar mais uma vez. E aí, quando eu fazia essa decisão, eu percebia, poxa, a pessoa me amava muito mais do que eu achava. A pessoa me compreendia muito mais do que eu imaginava. Poxa, o meu amor era troncho, era imperfeito, completamente imperfeito. Eu amava condicionalmente. Eu entendia isso. Isso dentro de um relacionamento, pode ser conjugal, de amizade, enfim. Mas quando é com o inimigo também, né, Romanos fala que quando a gente é gentil com os nossos inimigos, isso é como brasas, né, na cabeça dele. Assim, isso quebra completamente o sistema dele, dá uma bugada assim no pensamento dele, no padrão dele, fica tipo, por que essa pessoa está sendo generosa comigo? Que amor é esse? Por que ele está agindo dessa maneira comigo? E aí, concluindo, eu queria dar um testemunho de um pastor que já está falecido, dessa foto. Eu acho que eu já falei sobre ele em alguma ocasião. É uma ilustração que eu não uso muitas vezes, porque é muito forte. Mas eu entendo que essa palavra é muito radical, então eu precisava trazer um testemunho de alguém que agiu confiando nas palavras de Jesus. Esse homem é chamado Son Yang-wan. Ele é um parente distante meu, ele é Son também. Ele nasceu em 1902, então ele é do século passado. Ele é coreano, então ele nasceu na época da colonização do Japão Imperial. O ministério que ele fazia era... Ele tinha um abrigo de pessoas que tinham hanseníase, né? Ou, de maneira popular, lepra, né? Então, pessoas que ficavam desfiguradas, tal, tinha feridas, tudo mais. E ele era muito amoroso com essas pessoas. Uma vez eu vi um vídeo de relato de pessoas que chegaram a conviver com ele, né? Que na época eram jovens e viveram até um tempo atrás. Eles falavam do amor que ele tinha. Ele chegava a chupar o pus da ferida para poder tratar, né? Eu não sei se isso é recomendável medicinalmente, mas eu não sei o quanto de medicina ele tinha à disposição na época, né, de conhecimento, mas esse era o amor que ele tinha. Então, mesmo no Japão Imperial, na época, o imperador japonês, ele entendendo que ele era uma divindade, ele exigia que as colônias adorassem a ele, né, como tal. Mas ele foi um dos poucos pastores que se submeteu a isso, então ele sofreu muita retaliação, muita perseguição, mas mesmo assim ele não abandonou a sua comunidade de leprosos. Mas a história que eu quero contar é dos filhos dele. Ele tinha 3 filhos, 2 filhos mais velhos, homens, e tinha uma filha caçula. E os filhos, depois da dominação japonesa, e aí estava aquele embate, o comunismo, né?
tinha uma influência muito forte do socialismo, do comunismo da Rússia e da China, né? Então tinha os militantes e agora a gente vê polarização, mas naquela época era muito mais forte. Tanto que teve a Guerra Civil da Coreia, né? Em 1950. E os dois filhos, eles eram adolescentes e eles eram cristãos. Então, um desses jovens da militância socialista, sabendo que eram cristãos, ele ameaçou eles, tal, tudo mais. E eles não deram para trás. E ele acaba assassinando esses dois filhos do pastor Son. E eu já ouvi relatos falando que os irmãos, eles queriam se proteger. Então ele falava, não, tira a minha vida, mas deixa meu irmão. Os dois estavam brigando por isso. Aí ele falou, os dois querem morrer? Então ele matou os dois. Uma tragédia, né? E o que aconteceu é que no velório, no enterro dos filhos, o pastor Son, ele ora por 10 temas, né? Que foi registrado. E alguns itens chocaram as pessoas que estavam presentes. Uma delas ele agradecia porque os seus filhos foram martirizados pela sua fé em Cristo Jesus. Porque o socialismo raiz, né? Ele é ateu, né? Não sei se vocês sabem, mas ele é ateu. Então, eles foram martirizados pela fé dele. E a outra oração que ele faz, que chocou todo mundo, ele não só perdoou o assassino, mas ele orou assim, eu agradeço a Deus porque me deu um coração para adotar esse jovem que assassinou os meus filhos. E aí ele adota o assassino dos seus filhos. Depois eu vi um depoimento da filha caçula, ela, se eu não me engano, ela ainda está viva. Mas ela falou assim, tudo bem, até eu entendo perdoar o assassino dos meus irmãos. Mas adotar como filho? Ela ficou muito chateada com o pai. Depois ela entendeu, depois ela realmente tratou o irmão adotivo como o seu irmão legítimo, né? Aí tem uma outra foto que é quando o pastor Son, ele faleceu logo depois que ele faleceu. Ele faleceu de câncer e tal. Aí essa é a foto da família. E esse rapaz que está em pé, ele é o filho adotivo. É por isso que o apelido desse pastor Son é Bomba Atômica do Amor. Porque o amor dele foi extremamente radical. Sim. Eu vou ser sincero. Eu não sei se eu ia conseguir perdoar alguém que fizesse tamanho mal aos meus filhos. Eu não sei. Eu só vou saber quando encarar isso. Mas ele fez isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. Não é falar em línguas, curar as pessoas, ressuscitar mortos. Também é. Mas o poder do Espírito Santo de Deus é agir com amor, como esse homem agiu. Adotando esse rapaz como seu filho e cuidando dele como se fosse o seu próprio filho, seu filho legítimo. E não é o que Deus fez por nós? Enviando seu filho na cruz para morrer pelo meu pecado e me chamando de filho, me fazendo co-herdeiro com Cristo Jesus, restaurando a sua imagem em nós, querendo se tornar um com nós, comigo. É isso que Deus fez com a gente. E é esse convite que Jesus está fazendo para todos nós, para amarmos assim. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? À medida que a gente estava compartilhando, se tem alguém que você lembrou, alguma ocasião, alguém que te traiu sua confiança, ou que claramente não queria o seu bem, e você se machucou, coloca isso diante do Senhor.